São Tomenses pelo mundo. Todas as semanas, as histórias de vida dos São Tomenses na diáspora. Olá a todo o auditório da Rádio Nacional de São Tomé e Príncipe. Sejam bem-vindos a mais uma emissão do programa São Tomenses pelo Mundo, que será conduzido por mim, Abigail Tini Cosme. Este programa é uma iniciativa do Fórum da Diáspora de São Tomé e Príncipe, cujo principal objetivo é o de dar a conhecer a realidade em que vivem os cidadãos são-tomenses que se encontram no estrangeiro e desta forma contribuir para a criação de pontes de diálogo e de partilha entre a sociedade civil de São Tomé e Príncipe e a comunidade de concidadãos espalhados pelo mundo. Neste sentido, iremos trazer todas as semanas uma nova entrevista a um São Tomense que se encontre fora do país, para que nos dê o seu testemunho sobre as vivências e a realidade da imigração. Neste programa temos o prazer de conversar com Eduardo Trigueiro Mendes, que se encontra radicado em Cabo Verde há mais de 20 anos. Eduardo, muito bem-vindo. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Obrigado eu. É com todo o prazer que eu poderei falar de mim e do percurso. Com certeza. E começo a perguntar, há quanto tempo já saiu de São Tomé e Príncipe? Saí de São Tomé há 31 anos. 31 anos. Portanto, saí de São Tomé, tive 10 anos em Portugal e depois estou cá em Cabo Verde há 21. Em São Tomé, onde é que morava? Eu morava na Quinta de Santo António, Fruta, quando saí. Fruta. E quando chegou a Portugal, foi um impacto muito grande? Sentiu uma grande diferença? Sim. Olha, eu saí de São Tomé aos 19, 20 anos. Cheguei a Lisboa. Nós éramos um grupo imenso. Acho que na altura, quando saímos para estudar, acho que foi o maior grupo que saiu de São Tomé juntos. Acho que éramos para aí 37 para Portugal. Chegamos a Lisboa e foi-nos dito que se nós não nos matriculássemos no dia seguinte, provavelmente retornávamos a São Tomé. Na altura, nós chegámos com imenso atraso. Portanto, nós chegamos a Portugal, acho que 14 de novembro. Portanto, e as aulas tinham começado no início de outubro, fim de setembro. E, portanto, até matricular e começar as aulas, portanto, nós começamos as aulas para aí a 20 de novembro. Eu lembro-me bem que no nosso primeiro dia de faculdade havia greve e, portanto, não houve aulas nessa altura, em 1984. E nesta altura eu fui para fazer licenciatura em Matemática. O primeiro ano foi um ano terrível, porque nós chegávamos muito tarde e porque aquilo que os próprios professores nos diziam na Universidade Clássica de Lisboa para a matemática, eram 25% dos alunos que entravam no primeiro ano que passavam. Portanto, disse-me isso uma professora logo no primeiro dia de aulas, e que, portanto, que nós com o atraso que trazíamos tínhamos que estudar muito, porque os estudantes que estavam lá desde o início tinham que estudar muito e muito, dizia-me ela. Ficou logo apreensivo. Foi um ano terrível, porque eu primeiro não queria fazer licenciatura em Matemática, não era o curso que eu tinha escolhido, era o que me tinham posto a ir fazer, e portanto o primeiro ano foi de facto um ano de um choque muito grande, para além de ser uma realidade completamente diferente da realidade que eu vivia. E estava longe dos meus pais e estava entregue a mim próprio, né? E a nível da realidade que encontrou aqui, em relação a São Tomé, quais as principais diferenças? Para além de encarar o frio, que era... Esse é um dos principais problemas, não é? Dos são-tomenses quando vêm... que é o meu problema até hoje. Era de facto o principal problema, era o frio. Era não poder estar à vontade sequer para estudar, porque o frio era imenso e a gente tinha que estudar era debaixo das colchas, né? E, portanto, era de facto, acho que era o principal problema. E depois era de facto enfrentar todo o desafio sozinho e passar a ser gestor de mim próprio, né? Exatamente. Coisa que até à altura eu ainda não era, né?
E com certeza as expectativas também teriam sido muitas quando chegou a Portugal. As expectativas eram muitas, e até porque eu acabava de terminar o liceu como um dos melhores alunos do liceu, e chegava e via uma realidade que não era compatível com o facto do menino que era o craque. Exato. E muitas das vezes leva também muitos dos nossos alunos a desistirem, não é? Sim, e depois nós pulávamos, porque víamos que o 11º, quando os nossos colegas todos que entraram para a faculdade tinham o 12º. Exatamente. E, portanto, nós saltávamos um degrau, o que, portanto, exigia muito mais de nós. Exatamente, e só mesmo com a persistência. E foi fácil terminar o seu curso? Foi, eu depois mudei de curso, e fiz o curso, por acaso tive a possibilidade de fazer o curso que queria fazer. Fiz Engenharia Eletrónica e Telecomunicações e depois mudei para Aveiro e fiz a universidade em Aveiro. E após terminar o seu percurso escolar, em relação ao mercado de trabalho, foi fácil a sua entrada? Eu, como devido às questões da mudança de curso, etc., acabei por perder a bolsa e ter que estudar por meios próprios. E nos últimos anos da faculdade comecei a trabalhar. A estudar. A primeira experiência foi traumática, mas depois consegui arranjar um trabalho em part-time que me permitiu terminar a faculdade. E o trabalho em part-time que eu tinha quando terminei a faculdade, acabei por ficar num lugar já enquadrado como licenciado. Portanto, e sentiu algum choque em relação ao mercado de trabalho em São Tomé e ao mercado de trabalho em Portugal? Pelo que conhecia do mercado de trabalho em São Tomé? Sim, eu depois de terminar o liceu ainda dei aulas em São Tomé antes de sair. E o mercado de trabalho em São Tomé, na altura, a quantidade de quadros superiores era relativamente pequena e, portanto, a partir de ter-se eventual licenciatura não era problemas para trabalhar. Mas mesmo sem licenciatura, acho que não havia grandes problemas na altura para se trabalhar. E eu dei aulas durante 2 anos e qualquer coisa. Comecei a dar aulas antes de terminar o liceu, inclusive. E depois dei aulas tranquilamente antes de sair. Diga-se de passagem que muitos daqueles que foram meus alunos, ou pelo menos eu fui tapa-furo da altura, e muitos deles hoje são licenciados, é gente que está no mercado profissional, quer em Portugal, quer em São Tomé, portanto em outras paragens. Exato. E depois de ter passado o primeiro impacto do frio, depois de ter conseguido vencer a batalha do frio, muda-se para um país também ele muito quente, Cabo Verde. Como é que foi como é que chegou a Cabo Verde? Eu chego a Cabo Verde porque a minha namorada na faculdade era cabo-verdiana. Depois de terminar, eu terminei primeiro, ela vinha terminar depois. Depois de ela terminar, eu terminei e comecei a trabalhar, continuei a trabalhar. Ela, depois de acabar, nós decidimos, se quisermos, juntar os trapos. E quando decidimos juntar os trapos, havia o dilema de para onde ir. E nós tínhamos 3 opções. Ou ficávamos em Portugal, ou iríamos para São Tomé, ou viríamos para Cabo Verde. Ainda eu explorei a possibilidade de São Tomé, com a possibilidade de eventualmente poder fazer um estágio via CST na Marconi para depois ir. Mas depois não conseguimos acertar os ponteiros, eu e as pessoas com quem eu intervi. Ainda cheguei a visitar a estação terrena desde a Marconi para eventual estágio, mas depois não conseguimos acertar. Acabei por continuar a trabalhar em Portugal e depois disto pôs-se a possibilidade, depois do casamento, pôs-se a possibilidade de virmos para Cabo Verde e foi aí que depois tomou-se a decisão e eu acabei por pedir admissão em Portugal e viemos para Cabo Verde. E a sua aventura em Cabo Verde, em relação a São Tomé e Príncipe, sentiu-se mais em casa do que em relação a Portugal? Muito mais. Muito mais. Eu integrei-me plenamente.
fui sempre muito bem recebido e integrei-me completamente e fui-me sentindo ao longo dos tempos cabo-verdiano e sinto-me plenamente integrado e sinto-me cabo-verdiano completamente. Ainda para mais somos ilhas, não é? Exatamente. Acho que há muita identificação e muita semelhança. E em Cabo Verde, como é que também se consegue manter um pouco São Tomense? Durante muito tempo, acho que há muito pouco. Acho que depois, com os voos de ligação da TAG, que fazem ligação direta de São Tomé Cabo Verde, acho que foi-se criando aqui alguma maior facilidade de se ir a São Tomé, de se vir e de se manter a ligação e se manter a proximidade. E acho que nesse sentido aí se melhorou e se aumentou o grau de proximidade e permitir que mais facilmente se sinta próximo do meu umbigo. E mesmo a nível da gastronomia, consegue encontrar os produtos de São Tomé em Cabo Verde, sendo falta também de um pouco desse cheirinho de casa? Sim, eu acho que mais facilmente eu como comida de São Tomé em Lisboa do que como cá. É mais difícil de encontrar em Cabo Verde? Com alguma maior dificuldade. Mas agora com os voos de vez em quando aparece e de vez em quando há lugares aqui na cidade da Praia, há alguns lugares onde se pode comer alguma comida santomense. E voltar para São Tomé para si é uma certeza, uma esperança ou uma utopia? Eu neste momento não tenho planos objetivos de regresso. Eu costumo muito frequentemente dizer que eventualmente a minha reforma será em São Tomé. E ponho nesse, sobretudo nesse pedestal, na perspectiva de eventual reforma de regresso. Agora, não tiro, e é aquilo que eu tenho dito a muitos amigos meus, não tiro a possibilidade de contribuir e de poder contribuir com aquilo que são os meus conhecimentos e aquilo que é o meu know-how desenvolvido ao longo dos tempos sobre a área das telecomunicações em particular, mas enquanto gestor, porque eu fui evoluindo na carreira e hoje sou mais gestor do que engenheiro. Portanto, há alguns anos esta parte que tenho feito carreira na gestão, tanto é que depois desenvolvi a perspectiva de pós-graduação na área de gestão de empresas e MBA em gestão de empresas, no sentido de criar competências para a área de gestão e fui-me desenvolvendo e fui evoluindo nisto. Portanto, entendo que neste momento, quer na perspectiva da área das telecomunicações, que é uma área que eu faço há 20 anos, há 21 anos, e portanto tenho tido um percurso bom, um percurso que me dá um know-how e uma visão ampla da área, e portanto entendo que tenho know-how e que estou disponível para contribuir naquilo que o país entender que eu possa contribuir. Claro, e é muito importante para nós santomenses sabermos que, de facto, dentro e fora do país há santomenses capacitados para também contribuir para o seu próprio país e com conhecimentos para contribuir para o nosso país. E para terminar esta nossa conversa, Eduardo, pediria então que enviasse uma mensagem para todos os santomenses. Olha, eu envio sobretudo uma mensagem de esperança. Entendo que, de facto, acho que nós que estamos fora do país, muitas vezes temos alguma preocupação pelo nível e pela rotação de mudanças de governo do país. Acho que essa é talvez a nossa maior preocupação, no sentido de que não há continuidade de governação. E é um sentido de uma mensagem de esperança e de desenvolvimento, que o país descole, porque nós temos potencial para isto e entendo que naquilo que for possível e que puder ser dada a minha contribuição, eu estarei sempre disponível, é aquilo que disse, e portanto almejo do fundo do coração que o país desenvolva e descole para um futuro
bom para todos. Para os meus familiares em particular, aqueles que tenho, e tenho muitos, tios, primos, muitos em São Tomé, mando um forte abraço do fundo do coração para eles todos. Com certeza. Eduardo Mendes, muito obrigada pela sua participação, muito obrigada por ter aceitado este desafio e muito sucesso na sua carreira. Muito obrigado, igualmente. Muito obrigada, até à próxima. Beijinho, assim Deus. terminamos este programa com Eduardo Mendes. Até à próxima semana. São Tomenses pelo Mundo. Um programa do Fórum da Diáspora de São Tomé e Príncipe, com o apoio da IRTP África.